Olá, meus amigos e minhas amigas. Estou aqui para apresentar para vocês um resumo do estudo do NEP Alcione, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. E este resumo é fruto da contribuição de cada companheiro, de cada companheira que participam do NEP Alcione e expõe o seu entendimento a respeito do capítulo e versículo escolhido pelo benfeitor espiritual Emmanuel, que se encontra na obra Fonte Viva de Psicografia de Chico Xavier. Considerando, claro, as observações de Emmanuel a respeito, assim eu apenas costuro esse compartilhamento de entendimentos. E surge esse vídeo que nem tenha nenhuma pretensão de esgotar o assunto. Até porque o pensamento de Emmanuel, no que diz respeito ao entendimento do Evangelho de Jesus, é amplo e ilimitado. Sendo assim, esta é apenas uma humilde contribuição do NEP Alcione na divulgação do Evangelho do nosso divino e amado Mestre. Então vamos lá. Fonte Viva, capítulo 26, intitulado pelo Emmanuel de Obreiro Sem Fé. O versículo escolhido é o versículo 18 da Epístola de Tiago, no capítulo 2, que diz o seguinte: e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Inicia Emmanuel o capítulo ressaltando que em toda parte nós encontramos obreiros sem fé, trazendo inquietações e desânimos. Obreiro sem fé é o mesmo que dizer obreiro sem obra, no sentido de que não tem propósito para quem realiza essa obra, essa tarefa. É quando nós começamos a fazer algo sem fidelidade a Deus e sem comprometimento com aquilo que estamos fazendo. De repente, a gente que não fazia nada, começamos a fazer alguma atividade, alguma tarefa, seja na área do estudo, seja em algum projeto social e desistimos. É o nosso coração que deixou de ocupar, de realizar a sua ação na criação divina. É quando nós nos exageramos nas preocupações e nos desconectamos da finalidade do que estávamos fazendo. Quando nos falta a fé, a confiança, estamos até em ação, mas sem propósito, sem direção, sem motivação. Talvez tenhamos iniciado a tarefa por um impulso, ou até mesmo por vaidade, e agora encontramos-nos desmotivados, porque a vaidade, na verdade, é quando nós queremos estar sempre em evidência, mostrarmos o brilho, e até com esse brilho atraímos os outros, mas é só um verniz, é só a aparência, é como aquele palestrante que só fala bem, é a pessoa que busca o reconhecimento o tempo todo, em tudo que faz. Agora, se a pessoa tem luz, é diferente do brilho. Sentimos as suas vibrações no exemplo que ela transmite. Percebemos que ela sempre procura fazer o seu melhor. É uma pessoa comprometida com o bem. Sem fé, desanimamos com facilidade. Abandonamos a tarefa porque achamos que não vale a pena. Às vezes achamos que estamos enxugando gelo, que o mundo não presta. Então por que fazer? E se novas obras vão aparecendo, nós vamos apresentando desculpas, dizendo: quem sou eu? Eu não mereço, sou muito pequeno, sou indigno, né?
Então, antes de assumirmos a tarefa material, o compromisso, nós precisamos sentir o que o nosso coração está dizendo. Qual é o propósito? Como eu posso fazer o meu melhor? E não simplesmente fazer por fazer. Porque quando estamos fazendo por fazer, acabamos nos desmotivamos e passamos a ser agentes de inquietação e desânimo, como nos diz Emmanuel nesse capítulo. Ficamos meio que desorientados, e uma alma desorientada acaba desorientando os outros. Por isso nós precisamos ser vigilantes, até naquilo que nós falamos e na maneira que fazemos, para não desorientarmos e nem desmotivarmos a ninguém. Se estamos de alguma forma desmotivados, desorientados, se estamos desorientando alguém, seja no falar, na atitude, alguma pessoa que está próximo de nós na mesma tarefa e fazendo com alegria, né? Que às vezes tem pessoas que estão ali na mesma tarefa, mas estão motivadas, estão felizes, estão alegres, e a gente começa com atitudes, palavras de cunho muito negativo. Aí nós precisamos observar, porque por vezes nós estamos atrapalhando a tarefa do bem. Porque, queira ou não, quando estamos inquietos, desanimados, nós podemos desorganizar toda uma tarefa boa, influenciando negativamente as pessoas, tirando as pessoas do foco, do propósito, tirando todo mundo da sua posição divina. Na inquietação, nós estamos numa temperatura elevada, ficamos agitados, ficamos ansiosos, preocupados, né? Nada a ver com os exemplos de Jesus, né? E nesse sentimento nós nos desequilibramos, ficamos desestabilizados e acabamos perdendo o foco, o caminho, a direção. É uma influência muito negativa que pode contagiar os outros e pode contagiar o próprio ambiente. Quem nos vê de fora pensa que nós estamos engajados no serviço, né? Ou no estudo espiritual, mas no íntimo a gente está desmotivado, porque falta-nos uma fé mais ativa. E sem fé, né, como obreiro sem fé, surge a inquietação, a agitação e o desânimo. Às vezes até disfarçamos muito, mas pouco a pouco vamos nos esfriando, perdendo aquela vontade, aquela firmeza, desaceleramos e até desistimos e abandonamos a tarefa. André Luiz, através de Chico Xavier, já nos dizia que se você deseja comunicar fatos negativos, não comunique, né? Porque o bem é fundamental e o mal não merece nenhum tipo de comentário. Então é bom nós refletirmos se a nossa fala, a nossa atitude tem levado o outro ao ânimo ou ao desânimo. E aí a gente precisa perguntar também, o que são obras? Né? Obreiros sem fé, o título que Emmanuel nos traz. O que são obras? Muitas vezes, quando nos referimos às obras, pensamos logo naquelas obras grandes, nas obras materiais, nas obras assistenciais de
grande extensão, que chama atenção, que dá destaque, que dá ibope. No entanto, o sentido de obras é muito mais amplo. Nós podemos entender obra como qualquer trabalho útil em que nos ocupamos. Não depende de ser vista, não depende de ser uma obra exterior, não depende de ser grandiosa, pode ser um trabalho íntimo, silencioso, onde nós perseveramos num esforço contínuo para vencermos as tendências menos felizes que ainda carregamos. Nós reencarnamos com esse propósito de realizar uma obra que permaneça em nós e nos permita progredir e avançar. E o que é a fé? Emmanuel nos recomenda neste capítulo: não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Precisamos entender, então, o que é fé. Podemos entender a fé como um sentido de relacionamento com Deus, com o nosso Mestre Jesus, e é um relacionamento em que podemos ter de diversas maneiras. Em cada passo, em cada sentimento, em cada pensamento, e nesse exercício de relacionar-se com o Criador e com o nosso Mestre Jesus, nós vamos amadurecendo esse sentimento que nós chamamos de fé. É a nossa confiança no propósito do Pai. E a oração é o momento mais íntimo em que nós podemos exercitar esse relacionamento. Lembra-nos Jesus em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, que quando quiseres orar, entra em teu quarto e ora em secreto. Isto é só você com o Pai. Só você na intimidade com o Pai. É o quarto íntimo do coração, porque através dessa oração, dessa conversa, nós iniciamos um diálogo com o Pai. Através da oração, nós abrimos o nosso coração para Ele. Nós deixamos o nosso coração falar. Nós relatamos as nossas dificuldades, nossas fragilidades, nossas lutas íntimas. E nessa intimidade, nós vamos amadurecendo esse sentimento e nos entregamos com mais confiança. Porque é natural que às vezes fiquemos com sentimentos ainda confusos, como espíritos imperfeitos que ainda somos. E na fé, no relacionamento, nessa conversa com o nosso Pai amoroso, nós temos a liberdade para falar com Ele. Eu peço ajuda, eu reconheço que não estou legal, mas que eu estou disposto à renovação. Então é necessário nós entendermos que a fé é um relacionamento de mão dupla. Eu falo e ouço. Eu falo de tudo sobre mim, de coração aberto, e ouço o que o Pai, o que Deus tem para nos dizer. Não é preciso muito para orar. Jesus já nos orientava que se nós tivéssemos fé do tamanho do grão de mostarda, que é uma semente bem pequenininha, nós poderíamos mover montanhas. Basta um pouquinho de boa vontade para nos abrirmos com o Pai maior. Para isso precisamos vencer o orgulho que nos impede de desconectar, de nos relacionarmos com Deus, que nos impede
de nos conectarmos com os planos mais altos da existência. Uma boa vontade do tamanho da semente de mostarda, isso é, uma pequena boa vontade já será suficiente para que possamos sentir o que Deus espera de nós. Na fé, nesse relacionar-se, é que vamos reconhecendo o quanto ainda somos pequenos diante da grandeza do Criador. O exercício desse relacionamento com Deus é que nos permite a olhar para o nosso Pai de outra forma, com entrega, com confiança. Se assim não exercitarmos na suavidade da oração, na sinceridade da oração, não tenha dúvida, a vida vai nos convidar a olhar para Deus e nem sempre com suavidade. Então, essa divina comunhão, esse relacionamento íntimo é fruto de uma conquista do ser. Cada relacionamento é único, é íntimo e desenvolve-se no tempo de cada um de nós. À medida que nós vamos reconhecendo a nossa fragilidade, que nos deixa sem foco, sem propósito, sem atenção, nós pedimos forças e a oração é capaz de transformar o nosso lamento, a nossa inquietação, o nosso desânimo em pedido de socorro, numa relação amorosa que vamos construindo com o Criador. Às vezes pensamos que Deus está reservado somente ao espírito puro, só dá atenção ao espírito iluminado, mas Deus é infinitamente justo e bom e ama tanto o verme quanto ama o anjo. E quando nós vamos descobrindo isso, descobrimos quanto somos amados. E Deus, como nosso Criador, assim como Jesus, que é o nosso guia e modelo, nos ama, porque nos conhece, sabe das nossas limitações. Sendo assim, Ele não espera de nós só conquistas. Espera sim que sejamos discípulos sinceros. Se estamos desconfortáveis, que apresentemos a eles o nosso desconforto, com humildade, as nossas dificuldades. E com sinceridade nós podemos ter essa conversa franca. É o nosso Pai que está nos ouvindo. Senhor, eu estou inquieto, estou preocupado, mas não me deixes desanimar. Como eu posso caminhar para ser melhor? Como eu posso fazer melhor? Isso é a fé que podemos desenvolver cada dia mais. Esse relacionamento que quanto mais sincero e íntimo, mais nos permite aperfeiçoar e superar as nossas angústias e os nossos medos. E nesse desenvolvimento, nesse relacionamento, nada pode nos embaraçar, a não ser eu mesmo. Não tenhamos dúvida que o Pai, amoroso e sábio, está disposto a acolher a nossa melhor e a nossa pior parte. Já nos orienta Jesus em Mateus, no capítulo 5, versículo 45, que Deus Pai faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Tanto é que a proteção do mais alto nunca nos falta. Desce sobre todos nós sempre. Por isso que Emmanuel vem nos refletir, trazendo conosco obreiros sem fé. E aí, conhecedores agora do que é a obra
do que a fé, nós podemos dizer do obreiro agora com fé. Como ser obreiros com fé? Com essa fé em desenvolvimento, nesse exercício de relacionamento com o Pai, nós vamos compreendendo que nós estamos num processo de construção. E não conseguiremos abraçar o mundo, não conseguiremos resolver todos os problemas, mas diante de qualquer situação, seja fácil ou dolorosa, seja difícil, diante dos obstáculos, nós podemos sempre levar força e alívio. A nossa maior obra é a convivência, porque em qualquer tarefa, seja numa obra material, assistencial ou espiritual, nós vamos ter que nos exercitarmos intimamente na imensa obra da convivência. Nem sempre é fácil conviver. Jesus, o Evangelho do Mestre, é um tratado de convivência com o nosso próximo, que nos exige entendimento, renúncia e perseverança. Quando a obra foi plantada por Jesus em nosso coração, no vaso do Espírito que somos e que nos diz respeito, nós a realizamos por menor ou mais difícil nos seja. E não desistimos com facilidade, porque tudo que Jesus planta tem durabilidade, suporta todas as estações, tem raízes profundas e no tempo certo florescerá e frutificará. Então, meus amigos e minhas amigas, quando convidados para uma tarefa, vamos avaliar e, se nós aceitarmos, devemos nos preparar cada dia mais para realizar o nosso melhor. Não vamos aceitar no impulso. Às vezes aceitamos porque nos sentimos prontos para aquela obra, para aquela tarefa, mas isso de estarmos prontos não significa que estejamos preparados. Quando estamos preparados, a tarefa naturalmente se nos apresenta ao coração e a cumprimos com fé, nos relacionando intimamente, diariamente, a todo instante com o Criador e com Jesus. Lembra-nos Paulo, o apóstolo, que quando viu Jesus na entrada de Damasco, ele se achou pronto. Por isso ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Como a dizer, estou pronto. No entanto, ele estava pronto, mas não estava preparado. Somente quase 7 anos depois que ele entrou em Damasco, conversou com Ananias, ele se preparou, 4 anos lá no deserto, estudando o Evangelho, convivendo com Áquila e Prisca, Depois voltou, passou mais um tempo se preparando. Somente assim, depois de todo esse tempo, ele estava em condições de ocupar o seu posto de serviço. Agora sim, já preparado, já se relacionando com o Mestre amado, já fiel ao compromisso, porque depois de preparado, você já possui raízes profundas para sustentar-se no serviço. Por isso que é importante, antes de aceitar a tarefa, antes de entender que estamos prontos, nós precisamos avaliar as circunstâncias e nos prepararmos constantemente, antes, durante e após a tarefa. O chamado espírita nos convida a esse olhar mais claro,
a pensar diante da tarefa que somos chamados, qual é o propósito? O que Deus quer de mim? O que eu tenho que aprender com essa experiência? Como eu posso chegar ao final dessa experiência melhor do que eu estava? Porque se acreditamos em Jesus, se acreditamos na imortalidade da alma, é preciso uma preparação contínua, com muita perseverança. Quando buscamos agir com fé, nos relacionando com esse Pai maior, confiando no seu divino poder, nós vamos nos esforçando a cada instante, mas sem muita cobrança, sem exigir muito de nós, porque somos imperfeitos. Mas no nosso tempo, reconhecendo que somos aprendizes e estamos sempre nesse desenvolvimento, nessa construção rumo à perfeição. A seara do Mestre, os recursos, os resultados, todos são do nosso Mestre Jesus. Nós somos apenas instrumentos do Senhor. Lembramos Clara de Assis quando ela diz a Francisco que todo trabalho no bem é do Cristo. E Emmanuel nos lembra nesse capítulo 26 do livro Fonte Viva que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Então, percebemos que realizar o serviço com fé é respirar com o Cristo, como sócios de uma sociedade maior. Assim, no dia a dia, em qualquer tarefa, em qualquer local estivermos, nós podemos ir revelando a nossa fé no aprendizado, na mudança íntima, observando os pequenos detalhes onde podemos fazer a felicidade comum, aproveitando a oportunidade de sermos úteis. Não é o serviço apenas na casa espírita. Nós precisamos quebrar os muros do centro espírita para vivermos a doutrina lá fora, na nossa convivência diária. Às vezes, nós batemos ponto de segunda a segunda no centro e esquecemos de viver o que aprendemos fora do centro. E assim, por vezes, ficamos somente na fazeção fria, automática, nos esquecemos do acolhimento junto às pessoas que se aproximam de nós, que vivem conosco, fora dos muros do centro. Nós somos chamados a conviver com mais intensidade e precisamos exercitar o que aprendemos na doutrina espírita. Ser mais tolerante, ser mais indulgente, abrir o coração para a caridade genuína. A doutrina espírita nos convida a sermos obreiros com fé e avançarmos rumo a um caminho mais pleno, repensando a trajetória sempre na busca desse autoconhecimento, refletindo sempre no porquê estamos fazendo, para que estamos fazendo e como fazer sempre doando o melhor de nós. Dessa forma, nós entendendo essa fé, essa confiança, essa entrega cada vez mais plenas no serviço que o Senhor nos concedeu, nós vamos nos aperfeiçoando na intimidade do ser. E na medida que eu mudo, o mundo muda. Que me aperfeiçoou, que aperfeiçoa o meu olhar, muda também o meu olhar sobre mim e sobre o mundo. É a obra de Deus que está em nosso DNA espiritual. Quando percebemos isso, nunca perdemos o entusiasmo. Que em grego a palavra entusiasmo significa ter Deus dentro de mim. Então, quando percebemos a grandiosidade da fé e da obra, né,
nunca deixamos de confiar que eu tenho Deus dentro de mim. E as tarefas que nos competem, sejam grandes, pequenas, simples, do jeito que for, nós vamos completando sem vaidade e sem ficarmos escravizados a ela esperando o resultado. Às vezes a gente para muito tempo para esperar o resultado. Pessoal, o resultado não é nós. Vamos semear, né? Nós temos muito o que fazer, já que no dizer de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 37, a seara é imensa, mas os trabalhadores são poucos. Veja como os espíritos mais iluminados se sentiam felizes, entusiasmados com Deus dentro de si, só de realizar o bem, porque tinham e têm a fé amadurecida, entende o propósito de Deus. Basta nós olharmos a irmã Dulce, tinha sérios problemas de saúde. Ela ia lá, retirava o pessoal do lixo e levava para um hospital que nem completamente montado estava. Ela estava montando. Então nós estamos longe da fé desses espíritos iluminados, mas nada nos impede de seguirmos perseverantes no bem, entendendo que cada um de nós tem um lugar que lhe cabe na obra da criação. Então não vamos esperar condições ideais, vamos florescer onde estivermos plantados, porque onde nós estivermos plantados, a obra, a tarefa aparece de forma sensível, profunda, delicada e dedicada. Lembrando que se toda ocupação útil é trabalho, só nos cabe trabalhar, trabalhar e trabalhar. Podemos construir a esperança no coração de alguém, levar o sorriso ao triste. Tudo isso é uma obra divina, fazer o bem a quem está ao nosso lado. Nós temos todos os recursos. Temos os recursos do Evangelho, que nos direciona, mas precisamos usar. E vamos usar esses recursos. Tudo é obra, no falar, no pensar e no agir. Seja na convivência diária, nas redes sociais, na comunicação, no olhar humano para o outro, no acolhimento do abraço, do sorriso generoso. Só precisamos nos despertar e nos engajar. Esse é o grande e primeiro passo. No mundo tem tudo para fazer, mas nós não precisamos e nem damos conta de fazer tudo. Nem Jesus nos pede isso por nos conhecer. Jesus nos confia apenas determinada parte, aquilo que nós damos conta de fazer. Então, vamos nos motivar a cada dia para agir sem esperar recompensas ou reconhecimentos, mas visando o verdadeiro propósito de nossas ações, o serviço ao próximo e a nossa evolução espiritual. Estejamos prontos, mas nos esforçando sempre para estarmos preparados, vencendo as adversidades naturais do nosso caminho. Os benfeitores espirituais, em nome do nosso Mestre Jesus, estão com todos os aprendizes de boa vontade, nos auxiliando a resistir às dificuldades do caminho. Muitos vão tentar nos desanimar, encarnados e desencarnados, mas o que importa o julgamento do mundo. O que define a integridade de nossas ações é a sinceridade das nossas intenções e o amor que nos motivou à ação. Por isso, em qualquer trabalho,
estivermos, independente da grandeza, precisamos perseverar sem desânimo. Mesmo que tudo pareça e esteja contra a gente, tentando nos desestimular. Assim, nessa pequena reflexão, nós descobrimos que conforme nós vamos buscando essa intimidade com Deus, na fé que nos move, vamos realizando a tarefa que nos cabe. E no momento da dificuldade, nós vamos sentir a presença do nosso Mestre, do nosso Criador, como em um convívio com um amigo muito querido. Sentimos que não estamos sozinhos a contemplar as coisas lindas desse mundo. Sentimos que fazemos parte de algo muito maior. Sentimos um acolhimento inexplicável. A visão do mundo, do universo se amplia e a vida fica mais leve, mais serena, o jogo fica mais suave. E aí, felizes pela bênção do dever cumprido, olhamos o horizonte em companhia dos nossos maiores amigos, Deus nosso Pai e Jesus, nosso Mestre e Senhor. É essa nossa pequena reflexão e contribuição para a divulgação do Evangelho de Jesus. Que possamos refletir sobre isso e além e acima de estarmos prontos, nos prepararmos para sermos sempre melhor. Muita paz, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.